nossa primeira aula será sobre alguns conceitos importantes em ecologia. A ecologia é uma ciência que vem ganhando cada vez mais importância. Mas o que seria ecologia? O termo ecologia foi definido pela primeira vez em 1866 por Ernest Haeckel, discípulo de Charles Darwin. Segundo ele, a ecologia era uma ciência capaz de compreender a relação do organismo com o seu ambiente. Etimologicamente, a palavra ecologia provém do grego oikos, que quer dizer casa, e logos, que significa estudo, ou seja, seria o estudo da casa, ou melhor, o estudo do ambiente. A ecologia é então definida como uma ciência que estuda as interações dos seres vivos entre si e destes com o meio ambiente. Mas o que seria meio ambiente? Meio ambiente é o conjunto dos elementos vivos e não vivos que cercam o ser vivo, incluindo o conjunto de condições físicas, químicas e biológicas, resultando num conjunto de limitações e de possibilidades para uma espécie. Como os elementos vivos, tem-se todos os seres vivos, que incluem animais, plantas, fungos, bactérias e todos os outros. Como os elementos não vivos, que inclui ar, água, clima, luz, solo, salinidade. Para Collin e colaboradores, no seu livro Fundamentos em Ecologia, ela refere-se ao estudo científico de como os organismos estão distribuídos e da sua abundância, além das interações que determinam essa distribuição e abundância. Ela é dividida em dois ramos, a ecobiose e a alelobiose. A ecobiose é o ramo da biologia que estuda as relações dos seres vivos com o meio, enquanto a alelobiose estuda as relações dos seres vivos entre si. Os seres vivos, eles estão agrupados em um arranjo hierárquico que parte dos sistemas biológicos mais simples para sistemas mais complexos, formando um todo unificado. O primeiro nível refere-se às partículas subcelulares, como átomos e moléculas, que constituirão as organelas, que por sua vez se organizarão dentro das células. Uma célula, ela poderá representar um organismo unicelular, ou então elas serão agrupadas e formarão tecidos, depois órgãos e sistemas. Esse conjunto de sistemas dará origem ao organismo multicelular. É a partir deste ponto que a ecologia se concentra fundamentalmente, ou seja, os níveis que estão a partir do indivíduo. O indivíduo, ele é tido como um ser de uma espécie. Mas o que consideramos como uma espécie? No conceito biológico, uma espécie é reconhecida como um conjunto de indivíduos que apresentam características semelhantes e que podem cruzar-se naturalmente, produzindo descendentes férteis. Esta espécie, ela está reprodutivamente isolada de outras espécies, ou seja, somente há reprodução de descendentes férteis originados do cruzamento de indivíduos de uma mesma espécie. O elefante, por exemplo, está reprodutivamente isolado da zebra. No nível de organismo, a ecologia procura saber como os indivíduos são afetados pelo seu ambiente e como eles os afetam. Um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie em um determinado período de tempo que ocupam determinada área forma uma população. Aqui nós temos várias zebras ocupando uma mesma área e formando uma população. No nível de população, a ecologia estuda quais espécies existem, sua abundância ou raridade e as tendências e flutuações em seus números. O conjunto de todas as populações que interagem e que vivem numa mesma área formam uma comunidade. A comunidade
ela também é referida como biocenose. Aqui eu tenho populações de zebras, de elefantes, de leões e de girafas, que interagem entre si e formam uma comunidade. A ecologia de comunidades, ela trata da composição e estrutura de comunidades ecológicas. E o conjunto resultante da interação entre a comunidade e o ambiente é o ecossistema. O ecossistema ele é formado pelos fatores bióticos e abióticos. O componente biótico refere-se ao componente vivo, representado pelos seres vivos e as suas interações. O componente abiótico é o meio não vivo, representado pelas condições físicas e químicas do meio, como água, luz e temperatura. Junto, os dois formam um ecossistema. A nível de ecossistema, a ecologia estuda o fluxo de matéria e energia através de elementos vivos e não vivos. E por último, tem-se a biosfera, entendida como o conjunto de todos os ecossistemas existentes. Alguns conceitos básicos em ecologia são importantes para a compreensão de alguns outros processos, como por exemplo a biota, que quer dizer o conjunto de todos os seres vivos que habitam ou habitavam um determinado ambiente em um determinado período geológico. Por exemplo, a biota marinha e a biota terrestre. E biótopo refere-se ao meio físico ocupado por uma comunidade. Já o ecótono é uma região resultante do contato entre dois ou mais ecossistemas fronteiriços. Por exemplo, temos o ecossistema 1 e o ecossistema 2, e uma região de contato entre eles, que refere-se ao ecótono. Podemos ter vários exemplos de ecótono, como região de transição entre campo e floresta, rio e mar, montanha e planície, ambiente terrestre e aquático. Nesta figura, pode ser vista esta área de transição ambiental entre o ambiente terrestre e aquático, representado pelo mangue, que tem justamente um solo inundado pela água. Ou entre o campo e a floresta, e o ecótono como essa região de transição. Os ecótonos, eles apresentam espécies de ambos os ecossistemas e também espécies endêmicas, ou seja, que são únicas dessa região. Por isso, os ecótonos, eles são ricos em espécies, ou seja, são locais com grande biodiversidade, sejam essas espécies provenientes dos biomas que o formam ou espécies endêmicas surgidas ali. Outro conceito importante é o significado da palavra condição, que corresponde às características físicas e químicas do meio, como o pH e a temperatura. Essas características, elas não são consumidas pelos organismos. Ninguém consegue consumir, por exemplo, a temperatura, mas a temperatura pode ser alterada, assim como o clima e o solo. Já os recursos são usados ou consumidos pelos organismos, que os tornam menos disponíveis para outros. Já os recursos, eles são usados ou consumidos pelos organismos, que os tornam menos disponíveis para outros. Os recursos são os componentes bióticos vivos ou abióticos não vivos do ambiente, por exemplo, oxigênio e as presas. No caso de uma planta que absorve a radiação solar para realizar a fotossíntese, ela está consumindo um recurso, tornando-o menos disponível para outra planta, assim como uma largata quando se alimenta de uma folha. O conceito de condição e recurso e de como eles afetam os indivíduos é importante para entendermos a distribuição e abundância das espécies e compreendermos a dinâmica das populações. Outro conceito é o de fator ecológico. Um fator ecológico é qualquer fator ambiental que pode agir diretamente sobre os seres vivos, em qualquer fase do seu ciclo de vida. Por exemplo, pode ser um fator que haja sobre um indivíduo jovem ou um fator que haja sobre um indivíduo adulto.
ou então em ambos. Esses fatores, eles podem ser abióticos ou bióticos e podem limitar a distribuição, a produtividade e a abundância de uma espécie. A influência dos fatores ecológicos sobre os organismos vivos são regidas por duas leis, a lei do mínimo e a lei da tolerância ecológica. Na lei do mínimo, um fator ecológico desempenha papel de fator limitante quando ele está ausente ou abaixo do mínimo crítico ou quando ele excede o máximo tolerável. Isso acontece porque os seres vivos, eles apresentam faixas de tolerância para cada um dos fatores ecológicos. Quando o fator fica fora da faixa limite, diminui-se a sobrevivência do indivíduo. Por exemplo, o boro é raro no solo, mas ele é indispensável para o crescimento das plantas. Quando este elemento ele se torna escasso, o crescimento da planta é prejudicado. Na lei da tolerância ecológica, cada espécie apresenta amplitudes de tolerância aos fatores ecológicos, com um valor mínimo e um valor máximo, dentro dos quais essa espécie consegue existir. E o ponto ótimo é aquele em que o desenvolvimento e a reprodução dos organismos atingem sua máxima intensidade. Isso quer dizer o quê? Que todas as espécies apresentam limites máximos, mínimos e ótimos para os fatores ecológicos. E estes variam conforme a espécie, o sexo, a idade e a época do ano. Por exemplo, a carpa tem um mínimo tolerado de 4 graus e um máximo de 24 graus. Outros peixes têm limites mais restritivos, como a carabandeira, que tem um mínimo de 28 graus e um máximo de 30 graus. De acordo com a classificação das espécies, segundo estes limites de tolerância, o acarabandeira é uma espécie estenoécia, ou seja, ele apresenta limites de tolerância estreitos, suportando pequenas variações dos fatores ecológicos. Enquanto a carpa é uma espécie euriécia, apresentando os limites de tolerância amplos, podendo povoar ambientes variados. Uma mesma espécie ela pode apresentar ampla tolerância para um fator e estreita para outro fator. Por exemplo, ela pode ter limites de tolerância amplos para a temperatura, mas estreitos para a salinidade. Outro conceito importante refere-se às espécies indicadoras. O que são isso? São organismos ou comunidades de organismos que são sensíveis a um fator limitante e que respondem às mudanças alterando os processos vitais ou acumulando elemento estressante. Justamente por essa resposta, elas evidenciam os impactos das mudanças ambientais e fornecem informações sobre como e com que rapidez as mudanças no ambiente estão ocorrendo. Por exemplo, existem organismos, como estes artrópodes, que quando estão presentes na água, indicam a sua boa qualidade. O hábitat diz respeito ao local em que uma determinada espécie vive ou se desenvolve. Cada espécie está adaptada para viver em um determinado lugar, sendo esse o ambiente ideal para que ocorra sua reprodução, nutrição e sobrevivência. O mico-leão dourado, por exemplo, é uma espécie encontrada apenas na Mata Atlântica, enquanto os pinguins vivem apenas em regiões frias do hemisfério sul. Quando falamos em nicho ecológico, estamos nos referindo ao modo de vida único e particular que cada espécie vai explorar o seu hábitat. Para que vocês entendam este conceito, é preciso tentar visualizar todas as necessidades que garantem a sobrevivência de uma espécie. Além de representar as relações com outras espécies, o nicho ecológico também está relacionado com as condições necessárias para que aquela espécie exista. Assim, o nicho é definido pelos limites onde a espécie
pode viver, crescer e se reproduzir. O nicho, então, ele não é um local, mas ele é uma ideia e é considerado como um resumo das tolerâncias e exigências do organismo. O tipo de alimentação, seus hábitos comportamentais, qual a época de reprodução, quais são as estratégias de sobrevivência, quais e como são as relações com outras espécies, entre várias outras características, compõem o nicho ecológico. No conceito atual de nicho ecológico, ele seria um espaço de várias dimensões em que cada variável representaria um fator ecológico, sendo biótico ou abiótico, e estes fatores limitariam a distribuição e abundância das espécies, né? Então, estes fatores incluem tanto são físicos, como a umidade e a temperatura, quanto fatores biológicos, como o alimento e seus predadores. Neste exemplo, nós temos um nicho de 3 dimensões, representado pelos fatores pH, temperatura e disponibilidade de alimento, que determinarão as condições do ambiente dentro das quais a espécie sobrevive e reproduz. Se 2 espécies necessitam dos mesmos recursos, os seus nichos estarão sobrepostos e existirá competição. Dependendo do nível de sobreposição do nicho, as espécies podem coexistir ou até mesmo uma poderá extinguir a outra. Essa sobreposição, ela varia de acordo com a abundância do recurso, ou seja, se há menos recurso disponível, maior será a sobreposição. Neste caso, a sobreposição de nicho acontece de forma menos intensa, a espécie A e a espécie B e a região de sobreposição do nicho. Como essa sobreposição ela é menos intensa, poderá haver uma competição entre as 2 espécies. Já neste exemplo, as 2 espécies possuem nichos bastante sobrepostos, a espécie A espécie B, e a sobreposição intensa entre as 2 espécies. Então, a competição ela será intensa e ocorrerá possível extinção de uma delas. Espero que tenham gostado da nossa primeira aula e até breve.